Qual é o texto mais forte, a razão mais forte, o argumento mais forte para a compreensão de que os dons extraordinários cessaram? Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz que o tempo oportuno apostólico, e principalmente do ministério de Jesus, e a gente vê também algumas ênfases sobre alguns dons miraculosos, como, por exemplo, no ministério de Moisés, depois no ministério de Elias, e depois essa grande ênfase. Mas se nós olharmos para toda a estrutura bíblica, no sentido geral de milagres, nós vemos que é a proporção inferior, que se busca muito isso, dá muita ênfase. Mas esses textos, principalmente 1 Coríntios 13:8, que fala, 9 principalmente, conheço em parte, mas um dia, quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado. Claro que é um texto que dá para argumentar em alguns aspectos, mas a estrutura seria por dedução lógica, né, que é uma maneira também de se fazer teologia. Citando alguns exemplos, permita, quando nós, por exemplo, olhamos a palavra trindade, nós não vemos na Bíblia, mas existem proposições lógicas para apresentá-la nas Escrituras, e é uma definição teológica para isso. E para o dom das línguas estranhas ou estrangeiras ou idiomáticas, nós percebemos que esse dom cessou à medida que o cânon se fechou e havia um objetivo fundacional na igreja. Nós observamos isso em Atos capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo, nós vemos 2 batismos ali. O primeiro, que os apóstolos recebem línguas repartidas de fogo, falam em idiomas compreensíveis, como também o vento, um som de um vento. E, em contrapartida, aquele grupo que estava recebendo a pregação do Evangelho, quando eles olharam para aquilo, eles disseram, o que faremos? E aí Pedro e os apóstolos disseram, arrependei-vos e sede batizado em nome de Jesus. E eles foram batizados, e esses eventos não aconteceram. Então, o que nós observamos na progressão da revelação escriturística é que tem dons que são fundacionais e tem dons que, de fato, são continuados. Bom, vamos começar. Eu penso que não, os dons continuam, e a grande prova disso é que 1 Coríntios capítulo 12, embora, como disse o pastor Guilherme, a palavra trindade não apareça na Bíblia, toda a trindade está envolvida na distribuição dos dons. Porque o que são dons? Harisma, no grego, né? Dr. A.W. Tozer, de saudosa memória, disse, a maior tragédia da igreja, a ausência de dons. Olha o verso de número 4, 1 Coríntios 12:4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo está envolvido na distribuição dos dons. Verso 5, e há também a diversidade nos serviços de diaconia, mas o Senhor é o mesmo. Jesus está envolvido na distribuição dos dons. Verso 6, e há diversidade nas realizações, energemata no grego, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Então veja, toda a trindade está envolvida na distribuição dos dons. E nós não temos um texto claro, não é, que diz que os dons cessaram. Não é? Isso que o pastor Guilherme fez aqui é uma interpretação da teologia reformada, que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas nós não sabemos, de fato, se o perfeito é o encerramento do cânon, isso é uma interpretação. O texto bíblico não diz isso, 1 Coríntios capítulo 13, uma interpretação. E já surge uma pergunta, ora, se as línguas cessaram, no mesmo texto diz que o amor vai passar, o conhecimento passará. Eu pergunto, o conhecimento passou? Eu penso que não. Olha que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Então, como é que uma coisa pode acabar e outra não? Está no mesmo texto. As línguas cessaram? Tudo bem. E o conhecimento passou? Então nós vamos ter que picotar o texto para dizer que os dons cessaram. Os dons estão ativos, são fruto da maravilhosa graça de Deus, e sendo Deus soberano,
ele continua distribuindo os dons? Eu acho que o primeiro momento seria importante nós definirmos o que seria línguas estranhas, ou, da maneira mais óbvia que eu acho, idiomas. Para mim, isso aqui é idiomas. Agora, como é a compreensão do pastor Marcelo? Para depois a gente expressar ou esboçar sobre o assunto. Por quê? Pode ser, eu não sei como o pastor Marcelo acredita, que ele acredita que este dom é o mesmo dom de Atos capítulo 2, que quando os apóstolos estavam pregando, havia judeus de todas as partes do mundo, e esses judeus entendiam no seu próprio dialeto, né, no seu próprio idioma. Então, se o pastor Marcelo acredita que essas línguas aqui as idiomáticas, ou, como que eu posso dizer, línguas como se pronuncia hoje ou se faz hoje, que são ininteligíveis. Então, a primeira questão, para mim, eu acho um ponto interessante nós definirmos. Vamos definir. Primeiro, o Pentecostes é uma profecia. Nós temos que deixar isso bem claro aqui. O Guilherme vai partir, penso eu, do pressuposto que aquilo é sinal de juízo de Deus para os descrentes por causa de uma profecia de Isaías 28. Pentecostes é uma profecia de Joel capítulo 2. Eu entendo, sim, que a pessoa pode falar em uma determinada língua que ela nunca falou, né? Eu tenho experiência nisso de uma irmã, já contei aqui, que não sabia falar chinês. Deus tomou ela numa palavra de profecia em chinês para falar com o chinês, que o chinês ficou boquiaberto. Uma senhora dona de casa, uma senhora que mal falava o português, Deus a usou. Agora, para mim, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, não pode ser línguas idiomáticas. Por quê? Porque Paulo diz assim: porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ora, meu Deus do céu, se isso aqui é idioma, eu vou dar a palavra agora ao Guilherme. Eu queria que ele me explicasse. Como é que o espírito fala em mistérios e ninguém entende? Isso aqui é língua idiomática? Isso aqui que Paulo está falando, que ele falava o aramaico, que ele falava o grego? Logicamente que não, pessoal. Não é? Logicamente que não. Ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profecia, porque quem fala em outra língua não fala a homens. Então, as línguas humanas são para serem faladas para a humanidade. Então, cai a tese aqui que sejam idiomas, dialectos. Caiu. Porque quem está falando em língua aqui está falando a Deus, visto que ninguém o entende. Ora, se tiver qualquer pessoa aqui de uma nacionalidade, eu estiver falando em mandarim, tiver um cidadão de Taiwan aqui, ele vai entender. Como é que explica esse texto aqui? Então, o contexto que o pastor estava dizendo sobre a questão de juízo, claro que em Atos 2 não é juízo, mas em contrapartida, e volto para o que o pastor está dizendo, teve um grupo que não compreendeu. Uhum. Teve vários que compreenderam. Um grupo que não compreendeu, que inclusive... Atos capítulo 2, acho que versículo 11, que inclusive estava dizendo assim... eles estão embriagados. Aí Pedro os corrige, né? Então, repare que pessoas entenderam e pessoas acreditavam que eles estavam balbuciando e falando línguas ininteligíveis. Ok, voltando para o texto. Eu acho que não é claro, eu acho que é uma ironia de Paulo, não Tozer, né? Stott também vê dessa forma, que a ênfase que ele quer dar é no falar em línguas inteligíveis, que é o profetizar. E quando ele fala assim, dentro do contexto, aqui o contexto de línguas passa a ser juízo. A gente precisa dar um retorno no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 28, quando então fala que viriam, e Isaías usa essa profecia, como ele mesmo diz, no capítulo 28, verso 11, quando ele então diz que povos de línguas que eles não compreendiam, inclusive a palavra bárbaro, vem da maneira de balbuciar, bárbara. E aí eles falavam, não estou entendendo isso, por isso que foi o termo bárbaro ali, né? Então, Isaías 28, 11 fala dos assírios que iam atacar Israel,
que seria um sinal de juízo, porque eles não compreenderiam, eles estariam com línguas ininteligíveis, porque eles não conseguiam traduzir, não havia tradução, não havia nada disso. E aí, nessa condição, ele está dizendo que essas línguas aqui é um juízo. Atos não, 1 Coríntios 14, eu acredito que é a mesma maneira de falar, que é idiomas, entretanto, lá em Atos, é um sinal da reversão da Torre de Babel, de certa forma. Aqui ele está dizendo que quem fala desta forma não está edificando a igreja, pelo contrário, está, de certa forma, trazendo juízo para a igreja. E o texto que o pastor usou, de 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, que diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Ele está querendo dizer, e depois ele vai enfatizar o que ele quer por esse contraponto, dizendo: mas o que profetiza fala os homens, edificando, exortando e consolando. O que fala, aí o versículo 4 diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E o interessante é que ele fala que ninguém entende. Por quê? Porque aqui, uma cidade cosmopolita, que de repente falavam-se várias línguas, mas vou trazer um contexto atual para que a gente possa entender. Eu estou lá na minha igreja, pastor Guilherme, lá as pessoas falam em português, ninguém entende o inglês, um exemplo aqui, e eu começo a pregar em inglês. Claro que Deus entende todas as línguas, mas aquele grupo que está entendendo uma língua que não é vernácula, ele, claro, que não está compreendendo. Por isso que Paulo fala, é melhor. E, inclusive, ele cita, parece que ele está fazendo um eco àquela situação que acontece em Juízes, capítulo 11, versículo 25, quando fala de edade e medade, quando o Espírito Santo é tomado sobre todos ali, e Josué acha ruim, e Moisés então fala, eu queria que todos fizessem isso. Os dois, querido pastor Guilherme, não disse que eles não entendiam, tá? Diz no verso 11 que o senhor citou, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Não disse que eles não entendiam. Desculpa, então o texto que eu citei, a referência que eu citei errado, mas eu fiz questão de falar da referência, que está falando de um grupo que zombava porque eles não entendiam. É o 12, então, o 13. Então, vocês compreenderam o que eu quis zombando diziam, estão embriagados. Isso, não vai espantalizar, né? Mas um grupo não entendia, e isso é um fato do texto. Vocês concordam? Concorda? Não, não concordo. Está dizendo que isto quer dizer. Às vezes eu posso falar alguma coisa e o senhor não entender. Isso não significa, não é, que havia alguma confusão. Tudo bem, lá, mas fica claro, né? Mas tá bom, entre você não quer entender assim. Não, porque você tem que defender uma tese, claro, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Como é que, por exemplo, eu respondi a pessoa... sim. Como não respondi? Tá bom, pastor. O senhor está orando em inglês. E como é que o senhor edifica o seu espírito falando em inglês se você sabe o que você está falando? Porque ele sabe o que ele está falando. O grupo não sabe. Então, para que interpretação das línguas? Paulo errou, então? Não, então, aí esse é um problema que vai acarretar a maneira que vocês compreendem. Porque eu sou um sensacionista qualificado. Como assim qualificado? Isso quer dizer o quê? O ônus da prova é para quem fala. Sim. E Paulo, no texto, ele diz assim, que não proibais. Então, quem sou eu de proibir dizer que não existe? Mas se quiser ordem, como nós vemos hoje, principalmente no movimento pentecostal, há necessidade que interprete. Agora, eu acredito que é idioma, mas se você acredita que é línguas incompreensíveis, se for ordem no culto, se acontecer, precisa interpretar. E a pergunta que eu lhes faço, ou faço ao Senhor... Então o senhor acabou de vir para cá. O senhor acabou de vir para cá. Vamos lá. Pastor Marcelo, sua fala. Bom, eu estou aqui advogando o seguinte, que não pode ser idiomas, porque Paulo, ele é claro quando ele diz, porque quem fala em outra língua não fala a homens, pastor César. Qualquer idioma falado é para a linguagem humana. Paulo não está falando para anjos aqui. Paulo não está dizendo de uma linguagem sobrenatural, ele está dizendo, fala a Deus, visto que ninguém entende. Como eu disse, se tiver uma pessoa aqui, eu começar a falar em mandarim, e tiver uma pessoa aqui em mandarim, ela vai entender. E Paulo continua a falar dizendo, e em espírito fala mistérios. O que é mistério na Bíblia? É algo que é incompreensível à lógica. Por exemplo, Paulo fala do mistério do evangelho, que foi revelado. Paulo fala... que é outra coisa, né, dentro do contexto. Não, eu estou explicando mistério, a palavra é mistério. Mas vai depender do contexto usual, mas tá bom. Manda lá.
E ele continua a dizendo assim: eu quisera que vocês todos falassem outras línguas. Muito mais, porém, que profetizais. Paulo está dizendo que os coríntios têm que falar mais idiomas? Oh, meu Deus do céu. Porém que profetizeis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Paulo não está proibindo falar em línguas. O que ele está dizendo é assim, ó. A profecia é maior do que o dom de línguas quando não há interpretação. Agora, quando há interpretação, não há nenhum problema. Mais para frente no texto ele vai falar: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Será que era idiomas que Paulo está dizendo isso? Pastor. Porque mais para frente, só para encerrar aqui, pastor César, ele nos diz assim, ó, verso 12: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, procurai, pois, progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. O 15. Que farei, pois? Olha o que Paulo diz. Orarei com o espírito, orarei com a mente, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então não pode ser idiomas humanos. Voltando ao texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, para mim é uma ironia, visto que lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, ele fala que os dons têm por objetivo, visto que vivemos em comunidade, eu acredito numa tricotomia um pouco diferente, corpo, alma e comunidade, o ser humano faz sentido em comunidade. E nessa comunidade, ele está dizendo que os dons têm por objetivo servir ao próximo, e não um interesse egocêntrico. E quando ele diz assim, olha, dentro do contexto que eu estou pensando em idiomas, aquela pessoa que está falando em uma língua, um idioma que não é compreendido, claro que ele está falando um mistério, se torna um mistério. Se alguém falar em chinês para mim, eu posso dizer tranquilamente, isso é um mistério. Só Deus entende. Deus sabe chinês, javanês, português e inglês. Então, mas é um mistério para quem está falando também? Oi? É um mistério para quem está falando Não, no também? caso aqui, não. Ele não está dizendo que é um mistério para quem está falando. Não, para quem está falando sim, pastor Guilherme. É só ler o texto. Tá. Não, É só ler o texto. E em Pois- espírito fala mistério. É um mistério para quem está falando? Pastor Guilherme. Então, ele diz, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Então, ele está falando em espírito mistérios, eu acho que é uma metonímia para dizer, um termo coloquial, que Paulo está dizendo. Espírito, ele está dizendo do homem, na estrutura do homem. Eu estou falando uma língua, sei lá, javanês aqui, mas porque eu sei falar essa língua, mas aí ninguém entende. Seria Exato. isso. Mas eu entendo. Não, Deus entende porque ele está falando mistério E para a comunidade. o falador também entende? Possivelmente sim, possivelmente não, mas não é a ênfase do texto e a gente pode dissertar em qualquer um dos ambientes. E tanto é que ele vai desenvolver isso dizendo, ou usando algumas metáforas, como, por exemplo, instrumentos musicais. E aí ele diz, há tanto tipo de vozes no mundo e não há nenhuma sem entendimento. Então ele está dizendo que toda a estrutura de língua serve para entendimento humano, para comunicação. Por isso o contraste. O contraste é com profetizar. Citando um exemplo de Marcos, capítulo 16. Né? Porque se nós acreditarmos... É que tudo bem que eu vou para Atos e eu não vou fazer isso. Mas Marcos, quando ele fala, ide em todas as nações, anunciando, falarão novas línguas. É claro que o evangelho tinha como objetivo, agora mundial, antes era étnico, e agora precisava ser... E Jesus não falou, antes vocês vão comunicar um povo de outras línguas. Então se matricule em escolas de idioma para depois falar. Claro que é um dom sobrenatural deles comunicar o evangelho. Agora, eles estão usando desse dom, que a igreja de Corinto tinha vários, para a autoexpressão, de modo que há uma ironia quando ele fala assim, edifica-se a si mesmo. E qual é o objetivo do dom? Edificar o próximo. Para mim é uma ironia, ele está dizendo, não é o objetivo da igreja edificar a si mesmo, ninguém está entendendo. Aí ele vai usar de metáforas, ele vai falar, por exemplo, dos instrumentos musicais, ele vai falar tanto tipo de voz, e ele vai levar isso a cabo dizendo da profecia de Isaías 28:11, não em Atos, mas aqui ele está dizendo, o que vocês estão falando, e quando as pessoas entrarem na igreja, vão dizer que vocês são loucos, porque ninguém vai entender nada. E isso... A profecia é para os crentes, é para a edificação. Atos 2,
havia uma simbiose entre profecia e falar em línguas estranhas. Por quê? Ou idiomas. Porque ao mesmo tempo que eles falavam em aramaico, possivelmente, alguns entendiam nas suas línguas vernacular. E então eles estavam pregando o evangelho e todos estavam compreendendo aqueles idiomas que até então não era compreendido. Agora veja que agora eles estão fazendo do dom algo que não tem por objetivo edificar. Então todo o contraste de Paulo é organizar a igreja e dizer, tá bom, eu não vou proibir, coisa que eu já disse, eu não vou proibir, desde que haja interpretação. Então isso é um problema, porque da maneira que acreditam, e essa maneira surge só no século XX, XIX e XX, que é a maneira de falar dessa forma. Quando a gente olha o lastro histórico da igreja, nós não vemos essa compreensão. E a pergunta é, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão querendo usar do dom de forma equivocada. Pastor Marcelo. Bom, pastor Guilherme, data máxima vênia, a edificação não pode ser uma ironia. Paulo não está ironizando, né, pastor Guilherme? Isso é um pensamento seu. Paulo está dizendo que o que fala em língua, pastor Guilherme, edifica a si mesmo, está no texto. Mas em contraste. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Eu pergunto, o senhor, por exemplo, começa a falar aqui em alemão. Em que sentido o senhor vai estar edificando o seu espírito, se o senhor conhece essa língua, pastor Guilherme? Então veja que a linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem do culto, né? Porque Paulo aqui não está proibindo falar em línguas. Paulo está proibindo os excessos que haviam na cidade de Corinto. É isso que Paulo está tentando doutrinar a igreja. Olha, vocês têm que organizar o culto de vocês, porque se chegarem pessoas, não vão entender nada. Então Paulo diz, aquele que fala em língua, ou seja, numa experiência de oração, edifica a si próprio. Eu pergunto, eu me ajoelho aqui, pastor César, e começo a falar em paquistanês. Em que sentido eu vou edificar o meu espírito? Isso não existe. Paulo está falando de uma linguagem sobrenatural.